Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Lucas e hoje trago um relato real vivido por um amigo chamado Daniel de Salvador, Bahia. Esse relato aconteceu em sua adolescência. Nesse ano, ele passou por algumas mudanças em sua vida e algo sobrenatural aconteceu que o deixou perplexo. Se você gosta de relatos de terror e suspense, não deixe de assistir esse vídeo. Eu me chamo Daniel e o que vou narrar aconteceu na minha adolescência quando eu tinha 17 anos. O ano era 2000 e nesse ano meus pais haviam se separado. Eu morava na casa da minha mãe e meu pai acabou se mudando para outro estado. Eu estava no último ano do ensino médio e no meio desse ano um novo aluno entrou na minha turma. Seu nome era Marcos. Ele era 2 anos mais velho que eu e rapidamente nos tornamos amigos. Nessa época, eu era muito introvertido, não era muito popular na escola. Na verdade, minha timidez muitas vezes me impedia de me enturmar com os outros. No entanto, eu tinha um histórico acadêmico exemplar e era um dos melhores alunos por onde eu tinha estudado. Marcos, por outro lado, era o oposto de mim. Ele fazia amizades com facilidade e estava entre os mais populares da turma. Seu carisma natural e seu jeito extrovertido atraíam as pessoas para perto dele. Quando ele se juntou à nossa turma, a dinâmica da sala de aula mudou. Minha vida tranquila e solitária de repente se viu agitada. Com o jeito extrovertido de Marcos, aos poucos fui me tornando mais popular, pois sempre andávamos juntos. Marcos tinha uma irmã chamada Sofia. Ela era 2 anos mais nova que ele. Ela era linda, mas diferente de Marcos. Ela não era tão extrovertida e nem tão popular quanto o irmão. Porém, ela era muito inteligente, doce e gentil. Desde o primeiro dia que a vi, senti algo especial por ela. Passaram-se alguns meses e o sentimento por Sofia cresceu dentro de mim. Mesmo não estando na escola, quase todo dia eu estava com o Marcos. A casa dele ficava bem próximo à minha e eu sempre ia lá. E havia também todos os dias seus olhos cativantes, seu sorriso encantador. Meu coração batia mais rápido sempre que ela estava por perto. Mas a timidez sempre me impedia de dar um passo adiante. Um certo dia, Marcos, conversando comigo, me pergunta o que eu achava de Sofia. Eu fiquei vermelho na hora e ele logo falou que percebia que eu gostava dela e continuou e falou: "Eu escutei Sofia conversando com uma amiga recentemente. Ela mencionou que gosta de você." Meu coração deu um salto de alegria e eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Marcos sabia dos meus sentimentos e ainda assim ele estava aqui me apoiando. Então perguntei: "Você tem certeza disso?" Perguntei, olhando para ele com surpresa. Ele responde que sim e diz: "Só lhe peço uma coisa. Não a machuque. Ela é minha irmã e não quero vê-la sofrendo. Você é um cara legal, então se gosta realmente dela, vá em frente." Minha resposta foi imediata e sincera: "Marcos, você tem minha palavra. Eu nunca faria nada para magoá-la. Só quero fazê-la feliz." Ele então me conta que seus pais estão organizando uma festa para comemorar o aniversário dela daqui a algumas semanas e que essa seria a oportunidade perfeita para ficarmos juntos. Passaram-se alguns dias e então Sofia finalmente me convida para seu aniversário. Eu estava ansioso e determinado a tornar aquele dia especial, mostrar a ela o quanto eu a admirava e respeitava. Afinal, ela era o motivo do meu sorriso e da minha alegria. Mas bem, sabe como são essas coisas da vida, né? Justo no final de semana da festa de aniversário de Sofia, minha mãe me solta a notícia de que teríamos que ir para o interior, pois seria o aniversário da minha avó, que coincidentemente seria no mesmo dia que o de Sofia. A sensação que eu tive naquele momento foi como se tivessem jogado um balde de água fria nos meus planos. Fiquei com um misto de frustração e decepção. Perder a oportunidade de estar com ela naquela data tão especial
era uma verdadeira tortura. Eu já tinha imaginado como seria dançar com ela, compartilhar risadas e olhares durante a festa e, quem sabe, dar o meu primeiro beijo. Mas a vida tem dessas ironias, não é? Às vezes ela te joga uma curva inesperada quando você menos espera. Na semana da festa, falei com Sofia. Eu me aproximei dela e disse com pesar que não poderia comparecer à festa de aniversário dela. Lamentei profundamente, explicando a coincidência infeliz de ser o aniversário da minha avó. Sofia sorriu e disse que adoraria que eu estivesse lá, mas também entendia a importância da família. Aquelas palavras dela me trouxeram algum alívio, mas ao mesmo tempo, o peso da insegurança começou a me consumir. Eu comecei a imaginar que outros rapazes poderiam ficar com ela na festa. Ela era bela, simpática e com certeza atraía a atenção de muitos garotos. A cada pensamento, a sensação de que eu estava perdendo uma oportunidade única crescia dentro de mim. E era tão simples. Bastava eu dizer a ela que gostava e admirava sua pessoa e que se ela também sentisse algo por mim, poderíamos namorar. Por mais que eu quisesse apenas dizer a ela isso, naquela época, minha insegurança era maior. E para mim, a festa era a única oportunidade que eu via de falar isso para ela. Então, no dia em que eu estava prestes a partir para a casa da minha avó, tomei uma decisão. Eu sabia que não poderia perder a festa de aniversário de jeito nenhum. Respirei fundo e falei com Sofia. A encarei e disse que de alguma forma eu daria um jeito de estar presente na sua festa. Ela abriu um sorriso e então me abraçou. Eu me senti no céu com aquele abraço. Por um lado, uma sensação de alívio e felicidade por ter tomado coragem para expressar meu comprometimento em estar com ela naquele dia especial. Mas, por outro lado, uma ansiedade crescente se instalou em mim. Eu não fazia a menor ideia de como faria para cumprir essa promessa. Durante o caminho da casa da minha avó, eu fui planejando tudo o que eu poderia fazer para cumprir minha promessa a Sofia. A casa ficava longe da cidade. A festa da minha avó seria um almoço e duraria o dia inteiro. E a festa de Sofia seria à noite e duraria a madrugada inteira. Então eu teria que sair à noite escondido, pois minha mãe não deixaria eu sair sozinho tarde da noite. Finalmente a festa da minha avó acontece e vai chegando ao seu final. Era por volta das 9 horas da noite quando os últimos amigos da minha família foram embora. Eu logo despeço-me dos meus familiares e digo que vou dormir, pois estava muito cansado, o que de fato não deixava de ser verdade. Por sorte, às 11 horas, todos já estavam em seus quartos dormindo. Então me levanto, troco de roupa, pego algum dinheiro na carteira da minha mãe, escrevo um bilhete informando para onde eu iria, pois caso alguém acordasse e sentisse a minha falta, não ficariam tão preocupados sem saber aonde eu tinha ido, e saio sem ninguém perceber. A rua estava deserta. Nessa época já existia celular. Porém ainda era muito caro e poucas pessoas tinham. A única maneira de chamar um táxi era esperar por um. Eu fiquei sentado em uma parada de ônibus na esperança que algum táxi passasse por ali. O tempo parecia se arrastar lentamente e minha impaciência crescia a cada minuto que passava. O cansaço começou a bater, minhas pálpebras pesavam e eu lutava contra o sono que me ameaçava. Os minutos pareciam horas e a ideia de desistir e voltar para casa me passou pela cabeça mais de uma vez. Afinal, não queria me arriscar demais e correr o risco de ser assaltado. Quase 2 horas se passaram. Eu já estava à beira de desistir quando finalmente avistei um táxi de longe. Eu senti um alívio, pois já estava exausto. Era como se a sorte estivesse finalmente do meu lado naquela noite. Eu acenei desesperadamente para o táxi, temendo que ele pudesse passar direto. Mas felizmente, o motorista viu meu sinal. Naquele momento eu soube que estava um passo mais perto de chegar à festa de Sofia. Quando o taxista finalmente parou o carro, eu o cumprimentei e abri a porta de trás para entrar. No entanto, o que eu não esperava encontrar lá dentro me pegou completamente de surpresa. Uma criança, com cerca de 5 anos de idade, sentada na outra ponta do banco
ver, seus olhos eram profundos. Não dava para ver exatamente. Parecia quase irreal. Ela estava vestida de forma simples, uma camisa preta com uma calça comprida branca e sapatos pretos. Seu rosto parecia estranho à primeira vista. Apresentava uma expressão séria e intensa, e sinceramente não dava para distinguir se era um menino ou uma menina. Eu sentei no banco e na outra ponta a criança me encarava com um olhar fixo e um tanto assustado. O motorista olhou pelo retrovisor e pergunta se podíamos seguir viagem. Eu respondo que sim, e ele dá partida no carro. A princípio, não perguntei nada sobre a criança. Eu imaginei que fosse filho do taxista e que ele não teve com quem deixá-la naquele momento, então a trouxe consigo para o trabalho. A situação ainda era bastante peculiar, mas eu decidi não pressionar o motorista com perguntas enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O trajeto até a festa era longo, aproximadamente mais de 1 hora. O taxista era um senhor que aparentava ter uns 40 anos, bastante extrovertido. Decidi conversar comigo me fazendo perguntas, se eu iria para alguma festa. Eu explico minha situação e meu desejo de estar com Sofia. O taxista, ao ouvir minha história, pareceu compreensivo e começou a compartilhar algumas de suas próprias experiências. Ele contou que quando era da minha idade era muito namorador. Riu ao lembrar das inúmeras aventuras românticas que teve ao longo dos anos. Disse que só chegou a se casar quando completou 35 anos de idade. Enquanto o taxista continuava a compartilhar suas histórias, eu ocasionalmente olhava para a criança, que estava sempre no silêncio e sempre a me encarar com aquele olhar fixo e intrigante. Cada vez que nossos olhares se encontravam, eu sentia que algo não estava normal. De repente eu senti um calafrio e começava a me sentir cada vez mais desconfortável com aquela situação. Em um determinado momento, o carro parou em um sinal vermelho. Eu olhei para a criança e pela primeira vez ela mostra uma reação. Sem dar uma palavra sequer, ela aponta com insistência em direção a algumas pessoas que estavam do outro lado da rua, sentadas em um banco. Ela continuava a olhar fixamente para elas, como se estivesse tentando chamar minha atenção para algo específico. Eu segui o olhar da criança e olhei para as pessoas sentadas ali. Estava escuro, não dava para ver claramente, mas suas roupas eram escuras e não dava para visualizar com perfeição seus rostos, mas dava para perceber que elas estavam olhando para a gente. Elas pareciam normais à primeira vista, mas para minha surpresa e espanto, eles se levantaram e começaram a apontar na direção do táxi. Meu coração deu um salto e novamente tive outro calafrio. Olhei rapidamente assustado para os lados, com medo de que alguém estivesse nas redondezas do carro, prestes a anunciar um assalto ou algo pior, mas felizmente não vi ninguém por perto. Por sorte, o sinal abriu naquele momento e o taxista continuou a viagem. Eu me senti aliviado por seguir em frente e sair daquela situação desconfortável. No entanto, quando olhei para trás, os três ainda estavam lá, olhando e apontando na nossa direção, como se estivessem nos seguindo. Eu olho para a criança que me encara nos olhos com a expressão ainda mais assustada. Confesso que fiquei com medo. Por alguns minutos, o silêncio tomou conta no táxi. Eu estava mergulhado em meus próprios pensamentos, tentando ignorar a sensação de que algo estranho estava acontecendo. E a criança no banco de trás continuava me encarando, sua expressão inalterada, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Para tentar quebrar o clima, peguei uma pastilha de menta no bolso e, com um gesto amigável, ofereci ao taxista. Ele balançou a cabeça em recusa, e então ofereço à criança que volta a me encarar fixamente. Eu olhei o retrovisor e encontrei os olhos do taxista me encarando e novamente balançando a cabeça negativamente. Rapidamente, pedi desculpas e coloquei a pastilha de menta de volta no bolso. Eu já estava nervoso e ansioso para chegar logo ao meu destino. O sono começou a me envolver mais uma vez. Talvez fosse o silêncio opressivo ou o balanço suave do táxi na estrada. De vez em quando, eu cochilava por breves momentos. Minha cabeça tombava ligeiramente. O táxi seguia seu caminho constante. O
motor roncando baixinho, enquanto eu lutava para manter meus olhos abertos. Cada vez que meus olhos se fechavam, eu me via mergulhado no sono, até que, em um determinado momento, não consegui evitar e acabo dormindo. Quando finalmente acordei, o táxi já estava se aproximando do local da festa. Olhei para o lado, esperando ver a criança no banco traseiro, mas, para minha surpresa, ela não estava mais lá. Olhei para o banco da frente, ao lado do motorista, e estava vazio. Achei muito estranho, mas o que me passou pela cabeça foi que o taxista havia decidido fazer uma parada em sua casa e deixar seu filho em casa antes de chegar à festa. Era a única explicação lógica que eu conseguia pensar, apesar de toda a estranheza da situação. Minha curiosidade foi maior, e então resolvo perguntar ao taxista se ele parou para deixar seu filho em casa. Ele então olha para mim pelo retrovisor, com um olhar de dúvida, fica alguns segundos em silêncio e então responde: "Eu não tenho filho." Suas palavras foram curtas e diretas, deixando claro que minha suposição estava equivocada. Eu estava intrigado e confuso, pois aquela resposta só tornava tudo ainda mais estranho. Minha mente estava um turbilhão enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Decidi insistir, perguntando sobre a criança que estava ao meu lado, sentada na ponta do banco. Pergunto se é algum sobrinho, se ele parou para deixar em casa. O motorista voltou a olhar pelo retrovisor e um leve sorriso apareceu em seus lábios. Sua resposta foi mais perturbadora do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. "Que criança? Não havia nenhuma criança aqui." Minha confusão e ansiedade aumentaram. O que estava acontecendo era impossível de explicar racionalmente. Eu olhei para o lado novamente, mas o banco traseiro estava vazio, como se a criança nunca estivesse estado ali. O motorista percebeu minha expressão de choque e medo, e sua preocupação era evidente quando ele me perguntou se eu havia bebido naquela noite ou se estava sob efeito de alguma substância. Minha resposta ao taxista foi firme e honesta. Eu falei: "Não bebi e nem usei nada. Aliás, eu não consumo álcool nem qualquer substância." Minhas palavras saíram nervosas e eu estava claramente agitado com a situação inexplicável que se desenrolava diante de mim. O motorista, com seus olhos no retrovisor, percebeu a sinceridade em minha voz e a ansiedade em meu rosto. O sorriso de dúvida que ele havia exibido antes desapareceu gradualmente, substituído por uma expressão de preocupação genuína. Eu sentia o suor escorrendo pela minha testa, mesmo com o ar-condicionado do carro ligado. A confusão e o medo misturavam-se dentro de mim, formando uma bola apertada de desconforto. O motorista então confessa: "Olha, eu notei que você estava olhando para o lado de forma meio desconfiada, agitado, o que me pareceu estranho. Quando você ofereceu a pastilha como se houvesse mais alguém no carro, comecei a suspeitar que você estava sob o efeito de alguma substância." "Eu entendo sua pergunta", respondi, ainda perplexo com tudo o que aconteceu. "Mas eu garanto que não estou sob o efeito de nada. Eu vi uma criança ao meu lado. Tenho certeza disso." O motorista olhou para mim novamente pelo retrovisor. Seu rosto mostrava uma mistura de compreensão e ceticismo. A situação estava longe de ser resolvida, mas pelo menos eu havia explicado minha atitude anterior. Ele então diz: "Meu filho, o que você viu se não foi uma alucinação, então era um fantasma, um espírito." Eu gelei e engoli seco. Ele se benzeu e eu repeti seu gesto. Finalmente chega meu destino. Eu pago a corrida, me despeço do taxista e sigo em direção à festa, ainda sem entender direito o que tinha acontecido. Graças a Deus, depois desse dia nunca mais passei por alguma situação semelhante. E até hoje, quando conto essa história, me pergunto o que era aquela criança. Um espírito? Uma ilusão? Eu nunca encontrei respostas, mas aquele encontro me assombrou e me deixou com medo por um longo período da minha vida. E quanto à festa? Aconteceu como eu imaginava. Eu finalmente consegui expressar o que eu sentia por Sofia. Naquele dia demos o nosso primeiro beijo e começamos a namorar ali. Casamos em 2006. Tivemos 2 filhas lindas.
Gabriela e Isabela, e estamos juntos até hoje.